1 aos Coríntios, o capítulo de número 11, o texto que é mais usado comumente para ser ministrado acerca da ceia do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos do versículo 23 até o versículo 31, em rápida leitura nesse momento. Amém, irmãos? Se os irmãos puderem se colocar em pé. O versículo 23 do capítulo 11 do livro de 1 aos Coríntios, assim diz a santa, bendita, gloriosa palavra de Deus. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há muito entre vós fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Querido Deus e Pai, mais uma vez, a tua igreja, o teu povo, se coloca diante da tua palavra. E como é bom, ó Deus, nós vivermos a tua palavra e nos alimentarmos constantemente dela. Que o Senhor venha abrir o nosso coração para falar e para ouvir dela com sabedoria nesta noite. É no nome de Jesus que te louvamos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Por alguns minutos nós estaremos falando, irmãos, diretamente sobre o tema Ceia do Senhor. Amém? É o tema proposto aqui nesta noite. É o momento que nós estamos de comunhão para realizar este mandamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiramente, queridos irmãos, o apóstolo Paulo inicia esse trecho aqui no versículo de número 17. Se os irmãos quiserem até ficar com a sua Bíblia aberta, irmãos, pode ficar, amém? No versículo 17, dizendo que ele não estava louvando o povo de Coríntios, porque em vez deles se reunirem para melhor, estavam se reunindo para pior. E ele ouvia que havia muita divisão entre os irmãos lá de Coríntios lá. E ele fala mais, Deus abençoe meu querido, em nome de Jesus. E ele falava mais, irmãos, que era interessante que havia diferença entre os homens e as mulheres ali da igreja, para que o nome do Senhor fosse glorificado e exaltasse, e que se manifestasse aqueles que realmente tinham um chamado de Deus ali no meio da obra, né? E aí ele fala que realmente a ceia do Senhor não é para ser comida daquela forma que eles comiam, e quem tinha fome que deveria comer lá na sua casa, e aquele local não era um local para comer, para se alimentar, né? Quando nós vemos essa introdução aqui do apóstolo Paulo, acerca do assunto ceia do Senhor, igreja, tem muitos de nós, às vezes, que por falta de conhecimento, de entendimento, nós já começamos a atacar os membros da igreja, a criticar os membros da igreja, porque nós achamos às vezes, né, que nós estamos num grau de superioridade, e que a palavra de Deus está categoricamente falando dessa forma, e que o ministro precisa transmitir aquela mensagem daquela forma. Mas nós precisamos, irmãos, de um certo entendimento espiritual, ou seja, de um pouco mais de conhecimento profundo das Escrituras Sagradas, para nós interpretarmos o que é que realmente a palavra está querendo dizer aqui.
Nós precisamos trazer à luz da palavra de Deus no momento de uma ministração, queridos irmãos, considerando vários aspectos. Aspecto ano que foi escrito, aspecto cultural, aspecto para quem foi escrito aquele trecho lá, certo? E aí, de uma certa forma, fora do contexto, que nós não podemos de forma nenhuma estar, é trazer uma mensagem para que todos entendam de uma forma bem cristalina. E uma vez que nós aprendemos a Escritura de uma forma bem cristalina, bem clara, queridos irmãos, é que nós estaremos aptos para abraçar esta nossa salvação e estarmos aptos para entrarmos nas mansões celestiais quando o Senhor Jesus vier nos buscar. Então, para isso, nós temos que ter realmente um entendimento profundo do que nós estamos falando, para que realmente sirva tanto de educação para quem está ministrando, como também para quem está entendendo, ouvindo a palavra de Deus. Até o ano de número 100, até o ano de número 99, queridos irmãos, para ser mais exato, no primeiro século da era Cristo, que Cristo, mais ou menos entre o ano 33 a 35, que ele padeceu na cruz, até o ano de número 100, mais ou menos 65 anos depois, esse período foi considerado de igreja primitiva. Ou seja, os apóstolos ainda estavam com vidas, mas já estavam, após as suas mortes, transferindo a continuidade da obra de Deus para os demais líderes da igreja que estavam chegando. E como, queridos irmãos, a igreja ela estava num fervor altamente espiritual, aonde que a manifestação do Espírito Santo era de forma constante no meio do povo, devido à grande espiritualidade que eles tinham, queridos irmãos. O que acontece? Os grandes líderes da igreja acharam por bem, queridos irmãos, realizar uma festa chamada festa ágape. Então, ou seja, aquela festa ágape que era feita dentro da igreja, que se chamava a festa do amor, ela tinha por finalidade, igreja amada do Senhor, ela revestir de uma certa forma as prateleiras da igreja naquele dia de festa, com muitas guloseimas, com muitas alimentações, com vários tipos de alimentos e de bebidas. E este fato de se reunir dentro da igreja, no decorrer da festa ágape, ou da festa do amor, ela precederia, queridos irmãos, o culto da ceia do Senhor. Assim que finalizava aquele jantar, aquela refeição maravilhosa e abençoada, aí eles partiam para celebrar a ceia do Senhor no dia da festa do amor. Amém, igreja? E o que acontece? Acontece que já na igreja primitiva, queridos irmãos, membros que faziam parte da ceia do Senhor ali, eles se misturavam muito na área social. Ou seja, existiam muitos ricos ali em Coríntios, pessoas que tinham uma condição financeira muito abençoada, mas também tinha dentro da igreja de Coríntios, queridos irmãos, igreja do Senhor, muitos membros numa situação financeira muito precária, viviam muito pobrezinhos, ou por que não dizer até mesmo numa vida miserável dentro da igreja. E olha só, queridos irmãos, como que o apóstolo Paulo tratou desse assunto aqui, quando a igreja se reunia naquela época, para fazer aquela ceia do amor, que antecedia o momento da ceia do Senhor. Ali, os ricos que estavam todos, queridos irmãos, com uma vestimenta diferente dos pobres, eles faziam muitas divisões ali na parte da alimentação, certo? Queriam ser os primeiros, queriam comer as melhores comidas, queriam beber os melhores vinhos, tanto, queridos irmãos, que eles se embebedavam de uma forma ali, que eles não tinham condições de continuar no culto da ceia, para participar do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui, queridos irmãos, acerca desse assunto aí, que havia divisões, que eles não estavam reunindo para o bem e para o pior, o apóstolo Paulo estava citando acerca desse assunto. Era confusão entre os ricos, que desprezavam totalmente o pobre, em pleno culto do amor. Fazia uma divisão tremenda. E o apóstolo Paulo, mais uma vez ali, irritando através da sua palavra, ali os ricos diziam: porventura vocês não têm casa para comer? Ou vai apenas nas festas que tem do amor, para lhe se esbanjarem e para tomar a vezes dos pobres que tinham direito a uma refeição melhor naquele dia? Era onde que os ricos tomavam total poder daquele momento ali. Então é isto que significa, queridos irmãos, a introdução. E não significa que hoje aqui no nosso meio nós temos divisões. Nós temos um pensando só no seu quadradinho, outro está pensando puxar do lado, outro está pensando puxar do outro, de forma nenhuma. Mas nós podemos trazer ao nosso entendimento espiritual também, que pode ser que realmente aconteça isso também nos nossos dias. Mesmo que nós não estaremos servindo de uma ceia para encher a nossa barriga aqui, para nos alimentarmos fartamente, para bebermos à vontade aqui, mas o que acontece? Nos nossos dias a gente pode trazer para a nossa realidade também, que existem divisões, que existem pensamentos diferentes, que existem formas de trabalho diferentes. E não existem, queridos irmãos. É um ditado popular que fala que cada um representa um dedo na mão. Um pensa de uma forma, outro pensa de outro, outro pensa de outro. Mas o importante para nós, que fazemos parte do corpo de Cristo, queridos irmãos, que somos a sua igreja aqui na terra, que estamos nos preparando para nós herdarmos as mansões celestiais, é que nós tenhamos um pensamento, uma ideia, queridos irmãos, acerca da salvação idêntica. Os cargos, as funções, os problemas, a forma de pensamento varia de uma pessoa para outra, e é isso que nos torna belos, que nos torna abençoados, que nos torna bonitos, queridos irmãos, como membros da igreja de Cristo. É quando todos têm algo para dizer, algo para falar. Imagine se todos nós pensávamos da mesma forma, falássemos do mesmo jeito, de que forma que haveria crescimento, não é verdade? Então muitas vezes as dissensões, as contendas, as conversas, as discussões são saudáveis e precisa ter também no meio da igreja para que o crescimento seja caracterizado, louvado seja Deus. Iniciamos aqui então, queridos irmãos, os irmãos podem glorificar Deus, igreja? Iniciamos aqui então, queridos irmãos, o texto que nós lemos aqui nesta noite, no versículo de número 23, quando o apóstolo Paulo falou que ele recebeu do Senhor. Dentro desse texto que nós lemos aqui, queridos irmãos, existem muitas lições doutrinárias. Lições doutrinárias. Quando nós falamos em lições doutrinárias, nós falamos em assuntos teológicos. Quando nós falamos em assuntos teológicos, nós falamos sobre assuntos que são extremamente importantes para a igreja do século 21, igreja, para a nossa salvação. Ou seja, são temas teológicos extremamente importantes que nós temos que ter na ponta da língua quando alguém questionar na nossa fé. Nós temos que saber o significado de uma forma profunda dessa palavra aqui. O primeiro tema que nós vemos aqui nesta palavra que nós lemos aqui nesta noite, irmãos, a primeira lição aqui doutrinária que nós vemos aqui, é que ela, aqui dentro tem um trecho que fala que é mandamento do Senhor a ceia que nós estaremos participando aqui nesta noite. Aonde que fala isso, queridos irmãos? No versículo 24 e no versículo 25 fala que é mandamento do Senhor. Aqui no versículo 24 diz assim: e tendo dado graças, o partiu o pão. E tendo dado graça,
e partindo o pão, isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto. Quando o Senhor Jesus fala, queridos irmãos, fazei isto, já significa que é um mandamento, obrigação da igreja celebrar a ceia do Senhor. O versículo de número 25 também está escrito aqui, ó: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em meu nome. Mais uma vez o Senhor Jesus está aqui nos apresentando um assunto profundamente teológico, queridos irmãos, que é mandamento do Senhor nós estarmos aqui nesta noite para celebrar a ceia do Senhor. Então, quando passa pela nossa cabeça, pela nossa ideia, esse mês eu não vou participar da ceia do Senhor, esse mês eu vou ficar na minha casa quietinho, se alguém quiser me levar lá, leva, tudo bem, se não quiser me levar, não me leva. Saiba, queridos irmãos, querida irmã, que neste caso, nós estamos descumprindo um mandamento do Senhor. Então, quando o Senhor Jesus falou assim, fazei isto, Ele está dizendo para o João, para a Maria, para o Pedro, para Antônio, para a sua igreja que está aqui reunida nesta noite, que nós devemos, queridos irmãos, fazer e participar deste ato, porque é um mandamento dEle. Então não vamos mais a partir de hoje deixar na nossa mente, irmãos, entrar aquele pensamento que nós podemos deixar a ceia para participar só o mês que vem, porque hoje é dever nosso, como bons cristãos que nós somos, participar do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual que é a segunda lição que está dizendo aqui, queridos irmãos, nesse tema que nós lemos aqui na noite? Que é um memorial divino. Quando nós participamos da ceia do Senhor, ela é um memorial divino. Mas aonde que está escrito isto, pastor Valdecir Vera? No mesmo versículo que nós lemos, no 24 e no 25, se você quiser conferir aí. Fazei isto em memória de mim. Tanto no momento do partir do pão e de ingerir nele, como também no versículo 25 está dizendo assim, ó: fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória de quem, queridos irmãos? Em memória de quem, igreja? Se nós vamos fazer em memória de Cristo, Ele não é o nosso Deus? Sim, Cristo é o nosso Deus, o nosso Senhor. Então é um memorial divino. Então toda vez que nós estamos aqui, precisamos estar imbuídos com o nosso pensamento. Meu Senhor, o que eu vou fazer aqui nesta noite? Em memória de Ti, que é o meu Deus, que padeceu, que derramou o seu sangue precioso ali na cruz do Calvário, pela minha salvação. Então todas as vezes que nós pegarmos do cálice, pegarmos do pão na nossa mão, deste elemento que simboliza o corpo de Cristo, o nosso pensamento voltado àquilo que o Senhor Jesus fez lá no Calvário lá atrás, pela nossa salvação, louvado seja Deus, aleluia. Qual que é a terceira lição que está aqui dentro desse texto que nós lemos aqui, igreja? É uma profecia da volta de Jesus. Os irmãos sabiam que aqui dentro desse trecho que nós lemos, está profetizando a volta do Senhor Jesus, igreja? Sabia disso? Mas aonde que está? Vamos ver então lá, versículo 26, olha aí no versículo 26 aí. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Até que venha. Isso significa, queridos irmãos, querida igreja do Senhor, com muita clareza para o nosso coração, que o Senhor Jesus vai voltar, que o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja, que Ele virá nas nuvens em glória. A palavra se confirma totalmente, igreja amada, que neste momento de ceia,
Nós precisamos fazer tudo isto com alegria até que Ele venha. Então, se você está cansado de participar da ceia, procure descansar-se à vontade no Senhor e falar: Senhor, se for preciso, eu vou participar mais 1 ano ainda da ceia, da tua carne e do teu sangue. Se for preciso, Senhor, eu vou ficar mais 2 anos, mais 5 anos, mais 10 anos, mais 15 anos, mas eu quero estar fiel na tua presença, em memória de ti, até o Senhor vir buscar a tua igreja. Louvado seja Deus. Até que Ele venha. Assunto que reflete uma mensagem da volta do Senhor Jesus. Qual que é o outro assunto, irmãos, teológico que está aqui dentro desta palavra que nós lemos nesta noite? É que deve ser realizada a ceia do Senhor com autoexame. A ceia do Senhor deve ser realizada com autoexame. É mais um assunto teológico muito importante para a nossa salvação. Quando se fala em autoexame, queridos irmãos, eu tenho que me examinar. Como que eu posso examinar o nosso irmão Wagner? Como que eu posso examinar a nossa irmã Vera? Como que eu posso examinar o nosso irmão Eliel? Como que eu posso examinar o nosso irmão Paulo que está lá na porta? Os nossos irmãos que estão aí atrás? Os obreiros que estão aqui no púlpito? Como que eu posso examinar? Eu não posso examinar. Um exame é individual nosso, é um autoexame. Então nós precisamos, no momento de reflexão, talvez durante o mês inteiro, irmãos, nós não tivemos esse período de autoexame. Talvez essa semana que se passou em oração, nós não paramos também para nos examinar. Mas pelo menos hoje, pelo menos no culto de ceia, pelo menos no momento da ceia, pelo menos no momento em que nós pegarmos o cálice na nossa mão, vamos fazer um autoexame. Senhor, eu estou digno de participar, Senhor, da tua carne e do teu sangue? Eu peço-te perdão, meu Deus, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas, do meu pensamento, dos meus olhos, da minha boca, dos meus ouvidos, das minhas mãos, do meu coração, dos meus pés. Tenha misericórdia de mim, Jesus. Autoexame é isso. Não está dizendo de forma nenhuma, queridos irmãos, que você deve examinar e não tomar a ceia do Senhor. Não está dizendo que você deve examinar e não tomar a ceia do Senhor. Aqui fala da seguinte forma: examine-se o homem a si mesmo antes de comer o pão e beber deste cálice. Mas depois que você se examinou, aí participe do corpo do Senhor Jesus, participe do seu sangue, arrependido, preparado. Outro tema teológico que nós vemos aqui dentro, amada igreja, que eu acredito que está fácil de entendimento dos irmãos aqui, é que é necessário um discernimento espiritual, está aqui dentro, que nós precisamos de discernimento espiritual para participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. É mais uma lição doutrinária que o apóstolo Paulo nos ensina. Mas aonde que está escrito isso, queridos irmãos? No versículo de número 29. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não discernindo o corpo do Senhor. Quando aqui fala, queridos irmãos, participar da ceia do Senhor indignamente, entenda, não está querendo dizer aqui que são todos aqueles somente que não têm pecado nenhum, igreja. Não está querendo dizer isso. Por mais que às vezes a gente tenha vontade de falar, né, quem está no pecado, quem peca, que não participe da ceia, por mais que a gente tenha vontade, mas se a gente falar isso, nós vamos começar pelo altar não participando da ceia. Nós vamos começar pelo altar não participando do corpo e do sangue de Jesus.
Quando fala aqui dignamente, queridos irmãos, participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, significa, amados irmãos, que nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. Nós precisamos, de forma digna, entender, compreender, queridos irmãos, o que nós estamos participando aqui nesta noite. Por que nós estamos aqui? Qual que é o motivo do primeiro domingo do mês? Qual que é o motivo de nós pegarmos aqueles cálices na mão, de pegarmos aquele pequeno pedacinho de pão na mão ali? Qual que é o motivo, o significado daquilo lá, queridos? Então significa que nós precisamos de um discernimento espiritual. Se nós que somos o corpo de Cristo, que estamos aqui à noite, não entrarmos aqui com esse entendimento, irmãos, aí sim, é em vão nós participarmos da carne e do sangue de Jesus. Nós não temos entendimento porque nós estamos participando. Aí sim, nós vamos morrer, nós vamos padecer, nós vamos ficar doentes, porque estamos de uma forma indigna, sem entender o que nós estamos fazendo. Mas como todos nós estamos aqui hoje, nesta noite, queridos irmãos, procurando saber, entender qual que é o significado de tudo isso que nós estamos participando aqui, nós passamos a ter discernimento. E quando nós passamos a ter o discernimento, queridos irmãos, aí a gente vai participar com alegria do corpo de Cristo. Nós vamos participar com alegria do sangue de Cristo, porque nós sabemos que é fortalecimento espiritual, sabemos que é, queridos irmãos, perdão de pecados, sabemos que significa comunhão da igreja, significa partir do pão, significa perseverança, louvado seja Deus. Isso que significa. Qual que é um outro tema que está aqui dentro, irmãos? É uma ocasião propícia para nós recebermos bênçãos. Está aqui dentro, irmãos. Hoje é um dia especial para nós recebermos bênção, irmã Edileuza. A sua netinha receber bênção, irmã Edileuza. Irmão Valdir, hoje é dia de receber bênção, irmã. É dia de receber vitória. É dia de receber cura. É dia de receber libertação para a sua família, para a sua união conjugal, que talvez está para lá e para cá. É dia de receber esta bênção. Mas por que hoje é um dia especial para isso, igreja? Hoje é um dia especial para isso, porque nós estamos em comunhão. Nós estamos na perseverança, nós estamos em oração, nós estamos se examinando, estamos buscando a misericórdia do Senhor. Então imagina, queridos irmãos, como que está o nosso ambiente aqui nesta noite, nós querendo dar o melhor para Deus. E é nesse momento que é momento de falar: Senhor, eu preciso de uma cura. Senhor, eu preciso de uma libertação das drogas. Senhor, eu preciso de uma bênção sobre a família. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Qual que é um outro tema que está aqui dentro, queridos irmãos? É um momento de gratidão a Deus. O que o apóstolo Paulo ensina que Jesus fez aqui quando ele pegou o pão na mão? Graças eu te dou, meu Pai. É momento, igreja, de gratidão a Deus, de nós adorarmos a Deus. Senhor, muito obrigado pela minha salvação. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter escrito o meu nome no livro da vida. Muito obrigado, Senhor Jesus, eu estou grato a Ti nesta noite, pelo Senhor ter derramado o Teu sangue lá no Calvário, em forma de um sacrifício vivo pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida do meu lar. Louvado seja Deus. Então nesta noite, é noite de gratidão. Qual que é um outro tema, queridos irmãos? É um momento de profunda
adoração. Pelo que nós vemos na igreja primitiva, nos dias que eles celebravam a ceia do Senhor, eles tinham muitos momentos de louvores e de adoração também, querida igreja do Senhor. Então hoje precisa ser um dia com bastante louvor, bastante adoração, momento de nos derramarmos na presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fala mais, queridos irmãos, sim. Qual que é um outro tema teológico, uma lição importante aqui dentro para nós? É que a ceia do Senhor é um alimento espiritual. É um alimento espiritual, pastor Elias. Ainda que nós vemos ali um copinho ali de suco da uva, que a gente lá na nossa casa, a gente pode encher o copo e nos sustentar com 120, 150 calorias, para sustentar o nosso corpo. Ainda que nós possamos no nosso lar pegar uma fatia de pão bem grandona e comer para nos saciar ali no café da manhã nosso, no café da tarde, certo? Mas o que nós temos aqui na ceia do Senhor, irmãos, representado aqui dentro da palavra, nós temos dois elementos. Nós temos o pão e o suco da vide, que são dois elementos que simbolizam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então, quando nós participarmos, queridos irmãos, desses dois elementos aqui nesta noite, que foram consagrados, representando o corpo e o sangue de Jesus, nós precisamos elevar o nosso pensamento a uma altura espiritual, para entender que aquele pequeno pedacinho de pão ali, irmãos, que nós colocarmos dentro da nossa boca, mastigarmos e engolirmos, nós estamos ali no mundo espiritual. Porque este alimento, irmãos, no mundo físico, não faz nem cócega para o nosso estômago, não é verdade? Para quem não jantou, que está com fome aqui, um pequeno pedaço de pão não sente nada. Mas no mundo espiritual, aquele pequeno pedaço de pão tem um grande significado, louvado seja Deus. Simboliza o corpo de Cristo. E o Senhor Jesus nos ensina, amados, que se nós não comermos da sua carne, e nós não bebermos do seu sangue, nós não temos parte com Ele. Então, quando você está ingerindo do pão e do sangue, representando o corpo, e o sangue de Jesus, o suco da vida, nós estamos recebendo a Cristo dentro de nós, irmãos, no mundo espiritual. E como nós somos espirituais, nós precisamos ter esse discernimento, igreja. Para finalizar aqui a última assunto teológico, a última lição teológica que a palavra de Deus nos ensina, ela está aqui no capítulo 10, o versículo 21. O que significa? Quando nós participamos da ceia, significa que a ceia do Senhor, ela condena a duplicidade religiosa. Ela condena a duplicidade religiosa. O que está escrito aqui? Não podeis, igreja do Senhor, nós não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. Então o que nós aprendemos, irmãos, desse assunto tremendamente importante para a nossa salvação? Nós participamos do corpo e do sangue do Senhor Jesus, desta ceia maravilhosa. Lá fora, queridos irmãos, precisam estar isolados, precisam estar fora do nosso plano de ação totalmente. Não temos como comungar com Deus e comungar com as obras das trevas. Então, se você tem ainda algum desejo pelas obras das trevas lá fora, irmãos, se eu tenho ainda algum desejo pelas obras das trevas, nós precisamos urgentemente nos libertar e deixar o amor de Deus, a graça do Senhor, tomar conta das nossas vidas em abundância, para que nós podemos sempre estar aprendendo qual que é o significado desse ato nesta noite. Então, com bastante alegria, amados, participe do corpo e do sangue do Senhor Jesus
e as palmas bem fortes louvam ao Senhor, amém?